uma data para a realização da COP30, não é? E o Brasil é um grande, então, anfitrião. E segundo analistas, o próprio setor, né, será então a oportunidade do país para mostrar que a agricultura pode fazer parte, então, das soluções climáticas. E sobre o assunto eu vou conversar então com o Fernando Sampaio, que ele é co-facilitador da Coalizão Brasil e também diretor de sustentabilidade da ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Simone. Obrigado. Obrigada a você por estar aqui hoje com a gente, não é, Fernando? A gente tem aí os eventos climáticos, do outro lado, soluções para esse enfrentamento desse problema climático, né? Investimentos também, inovações tecnológicas para sistemas alimentares, né? Essa demanda consciente do próprio consumidor. Como é que a ABIEC e também a coalizão, elas estão se preparando então para essa agenda de ação da COP30? Bom, acho que o Brasil tem dois grandes desafios, né? Um é o da crise climática, onde a agricultura ela é muito afetada, né, pelo clima em si, mas também a agricultura pode fazer parte da solução, né? E a gente também tem um papel na segurança alimentar global, né? Então, acho que a ideia principal é mostrar que o Brasil ele pode ser um protagonista e ajudar tanto a garantir essa segurança alimentar global, como grande produtor e exportador de alimentos, mas também que a gente criou um modelo de agropecuária tropical, onde a gente consegue, ao mesmo tempo, aumentar a produção, a produtividade, né? E reduzir os impactos e as emissões, ajudar a sequestrar carbono, diminuir emissões, mas para isso, né, a gente precisa também de algumas condições que ajudem a nossa agricultura a atingir todo esse potencial. Por exemplo? Por exemplo, a gente precisa destravar financiamento, né? Criar de fato um fluxo de financiamento, e acho que esse é um dos grandes temas da COP, para a gente fazer o dinheiro chegar nesse produtor, para conseguir aplicar essas novas tecnologias. A gente dá escala. O Brasil desenvolveu integração lavoura-pecuária, plantio direto, restauração de pastagem, tudo isso são tecnologias de baixo carbono, mas que precisam ganhar escala, né? Então, a gente precisa trazer esse fluxo de investimento para promover essas tecnologias. E a gente precisa também reconhecer esses serviços ambientais que a agricultura presta, né? Então, por exemplo, quando a gente está ajudando a sequestrar carbono, né, uma das discussões na COP é o artigo 6 do Acordo de Paris. Como é que a gente coloca a agricultura, né, e de forma geral o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Então, a restauração de florestas, a conservação de florestas, mas a agricultura regenerativa de baixo carbono também, elas podem gerar créditos de carbono. Então, a agricultura tem esse potencial e essa também pode ser uma outra fonte de investimento para essa produção sustentável. Então, o Brasil ele pode, né, e deve, né, evidenciar as práticas, não é, de produção, as práticas sustentáveis que já ocorrem hoje no campo, né, tanto quando a gente fala de agricultura quanto de pecuária, não é? Mas também tem que ter esse financiamento para que projetos sigam, né, adiante, né? A gente tem o lado já positivo de alguns projetos, mas tem que ter esse financiamento para tocar esses novos que estão chegando aí, né? É mais ou menos por aí também o Brasil apresentar que já faz muita coisa, como, por exemplo, as melhorias genéticas, o abate cada vez mais cedo, quando a gente puxa um pouco para a pecuária? Então, na pecuária também, né? A gente tem uma série de tecnologias que ajudam a reduzir emissões. Eu falei da recuperação de pastagem, mas essas tecnologias que encurtam o ciclo de produção e que com isso a gente reduz as emissões da pecuária também, tudo isso ajuda, né? E quando a gente fala do Brasil, a gente tem, de fato, exemplos dessa tecnologia em agricultura tropical para mostrar para o mundo. Então, acho que são tecnologias também que podem ser replicadas em outros países. E a gente também tem um arcabouço de políticas públicas, tanto de controle do desmatamento, mas o próprio Plano ABC, o Código Florestal, que são ativos que o Brasil tem, e são políticas também que podem servir de inspiração para outros países que têm situações parecidas, né? Onde a questão do uso da terra tem um peso muito grande nas emissões, mas também tem um potencial muito grande de reduzir impacto.
Então, até o documento que a gente lançou traz esses cases brasileiros, né, dessas políticas públicas, desses exemplos. Agora, o financiamento, assim, a gente está falando de financiamento para uma série de coisas, né, que ajude a conservar florestas, financiamento para recuperação de solos degradados. O Brasil também tem uma política que é o Caminhos Verdes, né, para ajudar a transformar solos degradados em terras agricultáveis, produtivas. E né, mercado de carbono, que também pode ser uma oportunidade para a nossa agricultura. Rapidamente aqui para a gente encerrar, o Brasil está preparado, então a COP30 está chegando aí já a partir do mês que vem, novembro. O Brasil preparado? Eu acho que a gente está preparado, tem muita coisa boa para mostrar, né? A BIEC vai ter uma participação na AgriZone junto com o Senar, com outras entidades do setor agro, e eu acho que vai ter muitas discussões positivas e bons exemplos para mostrar. Tá certo. O Fernando Sampaio, que é co-facilitador da Coalizão Brasil, também diretor de sustentabilidade da BIEC. Prazer tê-lo aqui hoje com a gente ao vivo, os nossos estúdios em Brasília. Uma boa noite para você e até a próxima, a gente quando começar a falar de COP, né? Do início da COP a partir de novembro. Obrigada, viu? Obrigado até pelo lá. convite. Obrigada, querido. Agora